Boa tarde a todos. Declaro aberta a 155ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. De acordo com o artigo 68, em seu parágrafo único, e devido à ausência da secretária Cláudia Cristina de Lima Sá, por motivo de luto, convido o vereador José Raimundo de Castro para exercer a função de secretário da ARDOC. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador José Raimundo de Castro, para proceder à chamada dos vereadores. Lista. Boa tarde a todos, senhor presidente. Boa tarde. Demais companheiros e vereadores, funcionários desta casa. E também deixar registrado aqui nossos sentimentos de pesar pelo falecimento da mãe da nossa colega vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Míria Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador José Raimundo de Castro, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 154ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cito a Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feitas as chamadas, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Míria Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou a secretária da mesa, diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 035/2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão, a seguir em votação, o projeto de lei número 035/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 034/2020, que dá denominação a diversos próprios do município. Colocado em discussão, utilizaram da palavra o vereador José Raimundo de Castro, Sidney Constantini, Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti e Doroteia de Paula Amaro Silva. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 034/2020 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. C. Votação em turno único da indicação número 061/2020 da vereadora Míria Guimarães, indicando ao senhor prefeito municipal, em regime de urgência, que junto ao departamento competente providencia a colocação de guarda-reio, entre parênteses, proteção metálica, na ponte localizada no bairro Ponte Alta, entre parênteses, Ponte da Usina,
Ponto. Colocada em votação a indicação número 061/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Letra D. Votação em turno único da indicação número 062/2020 da vereadora Miriam Guimarães, indicando ao senhor prefeito municipal e ao Departamento de Obras que seja colocado lombadas nas proximidades da Igreja Mãe Rainha, Estância Hidromineral. Colocada em votação a indicação número 62/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Letra E. Votação em turno único da indicação número 063/2020 da vereadora Miriam Guimarães, indicando ao senhor prefeito municipal e ao Departamento de Obras que seja colocado 2 lombadas na Rua Amazonas. Colocada em votação a indicação número 063 foi aprovada em turno único por unanimidade. Letra F. Votação em turno único da indicação número 064/2020 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie a manutenção da estrada e a limpeza dos bueiros no bairro Cemitério Velho. Colocado em votação, a indicação número 064/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Letra G. Votação em turno único da indicação número 065 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito que, junto ao departamento competente, providencie a limpeza dos bueiros e manutenção da estrada do bairro Cachoeirinha até a divisa com a cidade de Senador Amaral, Minas Gerais. Colocada em votação a indicação número 065/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Letra H. Votação em turno único da indicação número 066 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie placas de sinalização e parada obrigatória no trevo compreendido no bairro Vargem Grande, em frente à venda do senhor Chiquinho. Colocada em votação a indicação número 066/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. E votação em turno único da indicação número 067/2020 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal, junto ao departamento competente, em regime de urgência, providencie a colocação de proteção nas laterais da ponte situada no bairro Vargem Grande. Colocada em votação a indicação número 067/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente concedeu o uso da palavra aos oradores inscritos no grande expediente. A vereadora Miriam Guimarães tratou sobre o ocorrido no último velório e pediu para que o seu chefe imediato oriente o mesmo, pois se trata de um momento delicado para a família de seu ente querido. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de setembro de 2020. Senhor presidente, aqui nós teríamos que fazer uma correção para a próxima. Pois não. Votação em turno único, segundo projeto. Votação em primeiro turno, palavras vereadores, tal. Discussão e votação do primeiro turno do projeto que dá denominação de diversos prédios próprios, né? É isso? Né? De diversos prédios próprios do município. E ficou só o próprio. Né? Certo. Corrige-se na próxima. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada.
Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 034/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim, sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 034/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Essa oportunidade, desculpa, boa tarde também quem nos acompanha ao vivo pela transmissão da própria Câmara Municipal e quem vai acompanhar também pela gravação da própria posteriormente. Esse projeto de lei 034, neste segundo turno, nós não poderíamos deixá-lo passar em branco, né, nos comentários, pelo pedido feito, né, entendo que a todos os vereadores aqui desta casa, que foi entregue uma cópia para cada um pequeno relatório, se assim eu posso dizer, né, até eu trouxe aqui, né, que é similar, né, aliás, é este daqui, não é isso? Sim. Todos receberam? Aliás, feito num capricho, questionando questionando especificamente os artigos 16 e 17 do projeto de lei em questão, porque entende o Conselho Tutelar que no ano de 2007, quando houve o decreto para desapropriação daquele prédio lá na rua Avelino Vicente da Silva, entende-se lá no decreto, encontra-se lá no decreto, melhor dizendo, que o uso daquele espaço seria para a sede do Conselho Tutelar. E é o que vem ocorrendo até então. Hoje o Conselho Tutelar tem o seu atendimento na rua Vereador Túlio Putini, por questões de reforma daquela localidade. O artigo 16 trata da nomeação do espaço, da sede do Conselho. O artigo 17 do auditório municipal, ou vice-versa, por gentileza, acho que o meu projeto ficou com o assessor jurídico naquela oportunidade, na última reunião, mas é nesse sentido, né? Um do senhor Euclides Lucindo, por gentileza, será vereador? Artigo 16 fica denominado auditório municipal, ali antigo cinema, né? O senhor José Silvério de Oliveira, o saudoso José Padre, né? Que dispensa comentários, inclusive já foi feita a leitura no primeiro turno. E o artigo 17, no caso o auditório do imóvel municipal localizado na rua Vereador Avelino. Então é a parte ali dianteira do imóvel, né? Artigo 17, fica denominado Conselho Tutelar, o senhor Euclides Lucindo, o Castilho, que foi conselheiro, inclusive usei da palavra para tecer um breve comentário sobre a pessoa dele naquela oportunidade. O imóvel destinado à sede do Conselho. Obrigado, senhora vereadora. Eu vou citar um exemplo da nossa própria Câmara Municipal, fazendo um paralelo, mas no mesmo assunto. A nossa Câmara Municipal, ela tem o espaço da Biblioteca Municipal, o nome do senhor José Silvério. E nós temos aqui o auditório, o nosso plenário, um projeto de resolução com o nome, né, do saudoso, né, o saudoso servidor público, o senhor Jorge Macuco, não é isso? Jorge Borges de Paulo, o qual prestou excelentes serviços por quase 30 anos ao município e ainda foi vereador, né, aprovado por unanimidade por esse plenário. E a sede continua sendo aqui. Se é que vocês já conseguiram entender onde eu quis chegar. Eu vou citar um outro exemplo, só que respeitando as proporcionalidades, vou citar o exemplo do Congresso Nacional. Do prédio baixo do Congresso Nacional, assim conhecido, a Praça dos Três Poderes, que é o prédio, a sede do
da Câmara dos Deputados. O nome do auditório, o nome do plenário é Ulisses Guimarães. E continua sendo a sede da Câmara dos Deputados. Porque a representação maior, no caso do Congresso Nacional, em denominação, é o Senado Federal. Né? Tanto é que o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, e não o presidente da Câmara. Bom, ou seja, o fato de nomear a sede do Conselho com o nome do senhor Euclides Lucindo, o Castilho, e auditório com o nome do senhor José Silvério, Zé Padre, não diminui em nada as prerrogativas do Conselho. Por quê? As prerrogativas do Conselho são asseguradas por lei municipal. Inclusive, elas também estão asseguradas em lei nacional e dentro do Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. Prerrogativa, poder de atuação, se encontram embasados em legislações e não em denominações de prédios públicos, como espera-se aqui neste pequeno relatório. Muito bem feito, por sinal, contando ali uma breve história do Conselho. Outra questão importante. Há que se entender de forma diferente. Ou seja, o mesmo prédio carregará duas importantes denominações. Então não é a sede do Conselho que está sendo diminuída. Muito pelo contrário, está sendo aumentada a sua importância. Porque carrega o nome de dois importantes cidadãos buenobrandenses que muito fizeram por este município. O que não poderia ocorrer era só nomear o auditório. Porque o auditório é um pequeno espaço da sede toda. Agora, poderia nomear só a sede? Poderia. Porque o auditório está inserido na sede. Não tem nada de errado, nada demasiado em nomear a sede, aquilo lá tudo é a sede. E dentro da sede tem um auditório que carrega o nome de outro ilustre cidadão buenobrandense. Eu acho que nesse ponto o Conselho Tutelar deveria ver com outros olhos essa questão. Foi importante a ação deles para chamar a nossa atenção? Foi. Mas não vejo ilícito nisso. Eu não vou entrar nem na legalidade que o direito de traçar nomes próprios trata-se do Executivo. Nós podemos fazer, podemos, mas é um prédio do Executivo. O que há lá, o prédio lá, não se trata de poder, de domínio, de propriedade do Conselho. Trata-se de cessão de uso do Conselho. A escritura pública está no nome do Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, do município de Bueno Brandão, melhor dizendo. Então, assim, eu fico grato de ter chamado, de ter a nossa atenção chamada, mas eu vejo que é de se engrandecer aquela localidade. Não diminui em nada a atuação do Conselho, e muito pelo contrário, enaltece aquele espaço. Por isso que eu me manifestei positivamente no primeiro turno e vou me manifestar positivamente no segundo turno. Por essas questões. Eu vou citar um exemplo. A nossa sede, ela não tem um nome próprio. Tem este plenário e tem a nossa biblioteca, mas a sede não tem. Nós poderíamos nomear a sede. E isso não interferiria no nome do auditório do plenário, o senhor Jorge Borges de Paula. É nesse sentido que eu vejo essa questão, né? Essa solicitação do Conselho Tutelar de Bueno Brandão. Agora, só para encerrar, dentro desse relatório, fala da ocupação do auditório.
aí já é uma questão que não tem nada a ver com a denominação. Certo? Eu não vou entrar nesse meandro, porque não tem nada a ver com a denominação. Isso é uma questão de departamentos. Né? Está sofrendo prejuízo? Eles têm que correr atrás para o saneamento da situação. Obrigado. A palavra o vereador José Raimundo de Castro. Novamente, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Todos os funcionários, vereadores e também quem vai nos acompanhar. Já só complementando as colocações feitas pelo vereador Marcos, só complementando e dizer o seguinte, que a respeito disso, como diz, o relatório muito bem feito, bem apresentável, né? Bem feitinho e tal. Foi um trabalho legal que eles fizeram. Aí corri atrás e tal, mas eu tinha recordação que aquilo era do município, tanto é que quando eles me procuraram, eu até falei, mas o prédio eu acho que ele é municipal. Mas mesmo assim, das maiorias das dúvidas, eu fui atrás da escritura, né? Está aqui a escritura, realmente, ela é um prédio municipal, não é do conselho. Mesmo assim, ainda fiquei na dúvida, falei, pode ter havido alguma alteração, né? Por algum decreto, alguma... Eu fui no cartório de registro de imóvel hoje, tirei uma certidão, isso está aqui. Ela não é propriedade do município, é um prédio municipal, né? Então, o município tem todo o direito de fazer essa nominação. E quanto à colocação, um outro exemplo, a nossa unidade básica de saúde. Sim. Ela levou o nome que nós apresentamos, votado aqui nessa casa, de Clóvis Antônio Romário, não é isso? Está aqui hoje, no artigo 18, fica denominado Sala de Vacina Jaime Lemos. A sala de vacina do imóvel municipal destinada à unidade básica de saúde, que tem o nome de Clóvis Antônio Romário. Né? Como no hospital, né, denominou a enfermaria Benedito Barreto, né? Os departamentos lá na escola, você pode estar denominando salas e tal, isso nada impede. Né? E isso, valorizar as pessoas que fizeram bem o nosso município, né? Que trabalharam em prol dessas coisas. Essas pessoas têm que ser lembradas. Né? E aí, graças a Deus, nesse mandato nosso, nós homenageamos bastante pessoas, pessoas ilustres, né? Que foram homenageadas. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Né? Lembradas, tal, porque foi pessoas que merecem esse nosso gesto. Né? E também veja o seguinte, na resolução 139, de 17 de março, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento do Conselho, no seu artigo 4º, ele diz o seguinte, no seu artigo 4º, no parágrafo 4º, ele diz o seguinte, cabe ao Executivo dotar o Conselho Tutelar de administrativamente de apoio. Quer dizer, o Conselho tem que ter o espaço físico, tem que ter as condições de trabalho. E isso o município sempre fez, desde que tem o Conselho aqui no nosso município. Teve a sua sede própria? Teve. É um prédio municipal. Se o município também, isso é a minha opinião, e acho que, sendo um prédio municipal, pode ser. Se o município achar que existe um prédio melhor para a sede do Conselho Municipal, ele também pode revogar esse decreto e, com um novo decreto, determinar outra sede. Ele não precisa ser exclusivamente lá. Ele se tornou um prédio municipal. A desapropriação, onde cita lá no decreto, dizendo que era para a instalação da sede do Conselho Tutelar, porque o município não tinha outro espaço que a... Então, as justificativas naquele momento. Hoje, se o município tiver um espaço melhor do que aquele, pode ser utilizado e aquele ser reaproveitado para outra área. E também nada impede de eles terem a sede lá na parte do fundo e o auditório na frente, como sempre foi usado para as reuniões, o município usou numa época, até veio a partir do cinema e tal. E se eles forem fazer uso, o município também vai ceder, o município não vai deixar de atendê-los, né? Ou lá naquele espaço, ou um espaço até melhor do que aquele. Né? Então, eu também não tem como a gente deixar de votar em segundo turno novamente, né? E homenageando as duas ilustres pessoas que são o Cris Lucindo e o senhor José Silvério. Né? Uhum. Uma parte, por gentileza. Nós devemos lembrar que o decreto trata da desapropriação lá de 2007, né? Que
né, para ulterior desapropriação, seja ela amigável ou judicial nos termos do decreto. E se nós aprovarmos em segundo turno, sancionada, torna-se lei. Porventura, se o município destina um melhor abrigo ao Conselho Tutelar, altera-se esta posterior lei, né? Esta futura lei, este artigo em específico, para um novo espaço. Porque aí vai sair do poder do decreto e vai passar para a instituição da lei, que é maior que um decreto. Né? Uma outra questão importante que no relatório foi colocado, que vai ter ali o letreiro, né? Na face frontal do prédio, sede do Conselho Tutelar. Aquilo tudo é o Conselho Tutelar. E dentro daquilo que é maior, que é o prédio Senhor Euclides Lucindo, tem o auditório José Silvério. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa tarde, senhor presidente, componentes Boa da mesa tarde. diretora, amigos vereadores, servidores dessa casa, também quem acompanha a gente, né, pelas mídias sociais. Eu acredito aqui que meus amigos vereadores aqui explicaram muito bem, né, sobre o que está se tratando esse projeto. Também, né, fiquei feliz, né, de ter sido procurado pelos membros do conselho. A gente conversou e a questão, né, de a gente deixar de aprovar esse projeto por causa desse inciso, eu acho que seria um prejuízo muito grande, sendo que a gente está homenageando muitas pessoas, né, que contribuíram para o nosso município. E a questão, né, de estar utilizando no momento o auditório é porque está sendo feita reforma nos outros prédios e nesse momento está cheio, né, de entulhos, assim, de coisas, de cadeiras, material que usa assim nos outros departamentos. Só que assim que reformar, aqueles materiais vão ser retirados de lá. E a questão do auditório também sempre foi utilizado. Até lembro aqui que o nobre vereador Antônio Marco Martins, a gente já fizemos reuniões lá do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Saneamento Básico. Quando eu fui membro do departamento do CODEMA, também as reuniões eram feitas lá. Então a gente sempre utilizou aquele espaço. Hoje a gente tem um departamento lá na prefeitura e a sala foi feita, as reuniões estavam sendo feitas lá. Então já abriu espaço para lá. Só que, sendo sessão de uso, eu acredito que é muito mais vantagem, se precisar de utilizar, porque né, por causa de ser um órgão, um espaço público, todos os departamentos poderiam estar usando. Só que, se caso, né, a gente tem outros prédios, outras obras, pode estar sendo usado também. E eu tenho certeza que o prefeito não acharia problema em ceder também lá, né, para o conselho. Então, eu vou ser favorável a esse projeto. Né, se caso acontecer alguma coisa, eu também me prontifico aqui a estar procurando, né, ajudar, porque eu tenho certeza que o prefeito lá embaixo entra em um acordo, é só a gente ir lá procurar ele e conversar. Então, eu vou ser favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sidney Constantini. Boa tarde, senhora presidente, Boa Suelina tarde. Almeida, componentes da mesa, senhores e senhoras vereadoras aqui presentes, boa tarde. E público presente também, que vai assistir às reuniões e posteriormente também pelo Facebook da Câmara Municipal. Boa tarde. Eu também, esse projeto, vou votar a favor, uma vez que não é só uma pessoa, são várias pessoas, pessoa ilustre do passado, e estão agora resolvendo agora no presente e também no futuro, porque são pessoas, todas elas pessoas idôneas mesmo, né? Então, e também quero elogiar também o Conselho Tutelar de Bueno Brandão. Eles fazem um ótimo papel, mas isso não tem nada a ver que por exemplo, colocar o nome de Lucindo Castilho lá, ele me mexeu muito tempo. Eu lembro que quantas vezes aí tinha baile no Montezinho, tudo, e o Castilho estava sério ali com os jovens, a molecada menos de 18 anos, os menores. E hoje isso aí está indo adiante, então desde aquele tempo estão batalhando, e hoje o Conselho Municipal aqui da Criança e do Adolescente de Barbadão é um exemplo, ele atua muito bem, só que, por exemplo, lá está lá o nome do José Silvério do Nascimento, também eu conhecido como Zé Padre, é uma pessoa idônea também, que vai ali usar o nome junto ali. E se um dia ou outro surgir algum outro local melhor do que aquele,
logicamente vai ser transferido e levar também o mesmo nome Lucindo Castilho, né? Isso. E para outra localidade, sempre para melhorar as coisas. E a gente está com a intenção de melhorar as coisas. E não está desapropriando ninguém, não está tirando ninguém daquele lugar. Né? Ali sempre vai ser deles. E se tem entulho ali, uma coisa ou outra que vem reformando, como disseram anteriormente, é porque é muita reforma demais. A hora que reformar todas essas coisas que tá em andamento aqui, aí lá fica somente para eles, vai ser um espaço grande, um espaço bom lá. Então, é isso aí, mas eu vi, eles fizeram um dossiê muito bonito aqui até, só que é muito em cima da hora para a gente ver isso aí. Espero não esteja votando ao contrário, mas o meu voto também vai ser sim, viu? Votar favorável. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Me permite uma parte, senhor Sim, vereador? sim. A sua palavra me trouxe uma outra pergunta aqui que eu estendo aos demais edis. Vamos dizer que o município construa ou compre um prédio com mais acessibilidade, com mais condições físicas, até construa, né? O município tem essa intenção, até para, né, principalmente na área da saúde, para reduzir o pagamento de aluguéis, né? E é extremamente necessário. Aí eu faço uma pergunta, vamos dizer assim que, só para dirimir essa questão aqui colocada neste relatório, neste dossiê. Tem um prédio público novo e parte dele, ou todo dele, está destinado à sede do Conselho Tutelar. Vai o nome, se nós aprovarmos aqui, nessa nova sede, vai o nome do senhor Euclides Lucindo ou vai o nome do senhor José Silvério? Simples de responder. Simples. É lógico que é o nome do senhor Euclides Lucindo, porque é a sede do conselho. O auditório, independente se é o próprio conselho que fique lá por mais anos, ou é outro órgão que ocupe, vai continuar sendo um auditório. É isso que eu quero deixar muito claro aqui. Não é a sede do conselho que faz parte do auditório, é o auditório que faz parte da sede do conselho. Só uma observação. Sim. Se o município chegou à conclusão que hoje os municípios fazem o quê? Um barracão, né? Um galpão. Aí depois vem com essas divisórias e vai igual esses hospitais de campanha que foi feito aí, não é isso? Isso barateia custo e tal. O município tem espaços aí para isso, construir. Ele constrói esse galpão, o galpão pode acolher a sede do conselho. Você pode homenagear outra pessoa com o nome do galpão, a sede do conselho dentro do galpão e o auditório dentro do conselho. Não é isso? Pode. Nada impede. Sim, com certeza. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 034/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 034/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 034/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 068/2020 da vereadora Miriam Guimarães. Acho que não tem. Acho que não. Acho que não tem. Um momentinho, por favor. Não tem indicação. Não.
Ia ser no dia 21. Na hora do dia não posso. Falei pra não deixar Indicação número 068/2020. Senhora Presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno indica ao senhor prefeito municipal, em regime de urgência, que junto ao departamento competente estude a possibilidade de proibir o trânsito de caminhões na rua Prefeito Washington Correia Salles, descendo a rua Dr. Roberto Emine Filho. Justificativa. A presente solicitação trata-se de um pedido dos moradores das referidas ruas. O trânsito de caminhões já causou diversos problemas aos moradores, já chegou a passar em cima de calçadas e arrancar pedaços das calhas das casas da esquina. Isso traz grande risco ao morador e também todos os que residem na referida rua. Sendo assim, peço que essa situação seja resolvida o quanto antes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 15 dias do mês de setembro de 2020. Hoje é 19, né? Hoje? 21. O 21 hoje. Salas de Sessões da Câmara, 15 de... Calma, é a data, né? 15 de... Aos 15 dias do mês de setembro de 2020. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Desculpa, Luz, não. Vereadora Miriam Guimarães. 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 068/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 034/2020, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 034/2020. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 034/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 034/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 034/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 034/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui quase que no encerramento, né, dessa 18ª legislatura, né? Nós temos aí, bem dizer, outubro, novembro, né, integralmente, e dezembro, né, que encerram as nossas atividades nesta legislatura. Se Deus quiser eu findar esta legislatura, a gente nota, e pela anterior também, e vendo outras câmaras municipais, trabalho de outras câmaras municipais, porque a gente deve olhar pelas outras, não olhar pelas, mas olhar para as outras câmaras municipais, para a gente ver o que a gente faz de melhor e para ver o que elas estão fazendo de melhor que nós. Isso é importantíssimo, não olhar apenas para nós. Nós temos que ter parâmetros, e nós não somos
Nós não podemos ser o nosso próprio parâmetro. Nós temos que ter outras câmaras municipais como parâmetro. O porquê dessa colocação? Eu refiro-me à questão de código de ética e decoro parlamentar. Eu me refiro especialmente à Câmara de Ouro Fino. A Câmara de Ouro Fino instituiu o seu código de ética e decoro parlamentar em 2016. Várias outras câmaras que eu andei estudando têm o código de ética e decoro parlamentar. Variam bastante até. Mas o porquê que eu citei Ouro Fino? Porque é a mais próxima de nós e é a que mais se aproxima da nossa realidade, pelo número de vereadores, pelo número de residentes no município. É lógico que a renda per capita, é lógico que ali o orçamento é bem maior que o nosso, né? Até pelo próprio tamanho do município, pelo número de pessoas, mas é o que eu encontrei mais próximo da nossa realidade, o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Visto isso, eu elaborei um Código de Ética, projeto de resolução número 004/2020, baseado nas duas legislaturas aqui vividas, bem dizer assim, né? Estamos aqui findando a 18ª legislatura, como já falado, pelas experiências vividas e pelo que as outras câmaras, como eu falei, já têm em seu escopo, já têm em sua vivência. O porquê? O nosso regimento e a nossa lei orgânica, ela menciona os casos de ética, os casos de ética não, ela menciona os casos de decoro parlamentar. Mas de uma forma muito superficial. Não de uma forma substancial. Não de uma forma mais a fundo. Tem muitas situações que uma Câmara Municipal vive que não estão contempladas dentro do nosso regimento interno, dentro da nossa lei orgânica. Foi nesse sentido que eu elaborei esse Código de Ética e Decoro Parlamentar. Pode ter vindo tarde? Pode até ser. Por que não elaborou antes? Porque eu não vi antes. Mas nunca é tarde para se fazer. Nunca é tarde para se votar. Se vai ser apreciado positivamente, isso cabe a cada vereador. Cada vereador tem o seu direito de falar sim ou falar não. Mas o porquê disso? Porque a Câmara Municipal é a balança também do município. De um lado tem o Judiciário, do outro lado tem o Executivo Municipal e nós estamos no centro. Muitas das coisas que se passam para desenvolvimento do município tem que ter nossa aprovação. A nossa apreciação. Talvez uma das maiores apreciações, talvez das mais fáceis, mas das maiores foi, por exemplo, os 2 milhões de reais para empréstimo ali do nosso querido asfalto para Bueno Brandão Unhós. Talvez seja mais, com todo respeito às demais obras, a mais grandiosa delas, que é a que mais traz benefício para a nossa população, assim, um benefício físico. Eu não estou aqui falando de atendimento de saúde, assistência social, que isso é imensurável. Mas o asfalto a gente mensura. São 6,6 quilômetros, mas não sei o que. Isso é mensurável. O atendimento de saúde você não mensura, porque trata de saúde, trata ali do convívio familiar, uma pessoa que adoece e você não sabe o quanto que dói no seio familiar. Às vezes no seio familiar de um dói mais, o outro dói menos. A gente não mensura isso. Isso é de cada pessoa. Por isso que eu falo que determinados serviços, educação, saúde, assistência social, são imensuráveis. Agora, obras são mensuráveis. Nesse sentido, nós precisamos ter um código de ética. Nós precisamos ter um código de decoro parlamentar. E o mais interessante desse projeto de resolução, que ele é estritamente obediente à lei orgânica e ao regimento interno. Mas aquilo que ambos diplomas legais não contemplam, foram estendidos dentro do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Eu já fiz o protocolo na Secretaria da Câmara, já foi analisado pela assessoria jurídica da Câmara, já se encontra nas mãos da assessoria jurídica, né? E eu solicito
que se coloque para as comissões avalizarem e se coloque para o plenário votar. É importantíssimo, independente de quem vai estar aqui em 2021 a 2024. A Câmara fica, nós não somos vereadores, nós estamos. Se o povo não quiser mais, ninguém vai estar aqui. Outros 9 assumirão. E esses outros 9, ou os 9, sei lá, tem que ter igual ou maior responsabilidade que nós. E isso passa também muito por um código de ética e decoro parlamentar. Se nós já nos comportamos dessa forma, sem esse código de ética e decoro parlamentar, imagine sobre as sombras dele. Por isso que eu peço à mesa diretora, por gentileza, que coloque para as comissões avalizarem. E, por gentileza, coloque para os 9 membros desta casa analisarem a propositura. Vou retornar um pouquinho aqui. Assim, dizem que, né, nos termos populares, a coruja não pode gavar o topo, né? Mas desde que eu assumi, quantas proposições de regimento interno que foram benéficas para os trabalhos legislativos? Qualquer do vereador só senta nessas cadeiras se com voto popular. O poder emana do povo e para ele tem que ser trabalhado na forma da Constituição. Vou citar um exemplo. O Independente hoje é a presidente Suelene Almeida, como foi anteriormente o vereador José Raimundo de Castro, assim como foi a vereadora Cláudia Cristina Missá, assim como foi o vereador Joaquim Felício Simões Filho. O presidente, por exemplo, não tinha direito a voto quase nada. Foi de minha propositura que o presidente abrisse o voto para o presidente, pois o povo votou naquele vereador para que ele pudesse votar nas proposituras. Essa questão de mudança de horário foi proposta por mim. Melhorar o ambiente. A questão, por exemplo, da obrigatoriedade de presença nas reuniões para votar coisas importantes para favorecer quem? A população. Foi proposta por mim. O meu intuito aqui é que amanhã eu não estarei mais aqui, mas eu quero deixar um legado para que a moralidade faça parte deste espaço, desta Câmara. Que nós, 9, na 18ª legislatura, instituímos o plantão de vereadores, instituímos os descontos para aqueles que faltam reuniões ordinárias e extraordinárias dentro do período ordinário, e instituímos o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Independe se é o vereador Antônio Marcos Martins que propôs, pois quem votou? Hã? Porque só eu propor não adianta, vocês, demais, nobres colegas edis, têm que votarem. Isso também vocês vão carregar no histórico de vocês. Nós reclamamos tanto de falta de moralidade dos políticos maiores, guardadas as devidas proporções, maiores assim no tamanho do cargo, não na responsabilidade. Por favor. Se lá falta, aqui tem que sobrar. Amanhã você sai na esquina, você passa na esquina, você entra no boteco, você entra no supermercado, na loja de roupa, na farmácia, você entra de cabeça erguida. Não, eu fiz parte daquela legislatura e votei a favor do Código de Ética. Votei a favor. Ao vereador, se faltar no serviço, ele vai ter desconto no salário. Quer melhor que isso? Amanhã você pode chegar para o teu neto e quando ele tiver crescido, entendido, não, eu votei a favor. Ó, isso aqui teve o meu dedo lá. Então peço à mesa diretora que coloque para apreciação das comissões e coloque para o plenário avalizar. Vamos pensar para frente. Vamos pensar na moralidade. Vamos sair daqui com a cabeça erguida, seja em qual ano for. É isso que o povo ali fora espera de nós. Quando nós colocamos o nosso CNPJ, o nosso rostinho, lá na urna eletrônica. Boa semana para todos. Com a palavra, a vereadora
Doroteia de Paulo Amaro Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa Permissão tarde. que eu faça uso da palavra sentada. Concedido. Hoje, vindo para a cidade, eu fiquei muito contente com o senhor prefeito. Já falei para ele no telefone, já conversei com ele. Eu quero fazer um agradecimento para ficar registrado aqui na casa, que, igual o vereador estava falando, a gente sente orgulho de falar, eu pedi isso, eu fui atendido. Eu fiz isso, vai ficar, e é com muita satisfação que eu tenho só que agradecer ao senhor prefeito, porque o asfalto de Bueno até o Pinhalzinho dos Góis, que está passando a máquina ali na beira do asfalto, eu fiz indicação no meio do ano, até tenho essa indicação guardada em casa comigo. Hoje está ficando uma benção o asfalto. Isso eu sinto um prazer que o prefeito está fazendo para a população, porque eu pedi várias vezes aqui, em uma semana, 2 semanas, eu pedi várias vezes, está até registrado aqui na casa, para a turma que faz caminhada, inclusive eu levo o Everaldo. Então, eu só tenho que agradecer ao senhor prefeito de estar fazendo isso para o município. Porque não só para a pessoa que faz caminhada, mas para os carros que às vezes desmancham no asfalto, precisa ter um encostamento para parar. Então, está fazendo a limpeza das beiras do asfalto dos 2 lados. Nossa, eu tenho muita satisfação em agradecer ele desse atendimento, que não só meu, mas de outros vereadores também. Mas é um agradecimento especial, senhor prefeito, porque eu tenho essa indicação guardada comigo, e é um orgulho para mim falar que o nosso prefeito está fazendo muito bem serviço para o município. Então, é muito gratificante. Muito obrigada, senhor presidente. Peço à vereadora Doroteia que assume meus trabalhos. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Novamente, boa tarde a todos. Quero também fazer um agradecimento, que eu até fiz a indicação sobre a manutenção da estrada Cachoeirinha, que dá divisa com o senador Amaral, e ela foi realizada essa manutenção. Eu quero dizer também ao colega vereador Antônio Marcos Martins, né, que o projeto de lei está sendo analisado, né, porque realmente é de grande importância, porque se já tivéssemos, né, passado esse projeto anteriormente ou algum tempo atrás, muita coisa aqui na Câmara teria sido evitado, né? Porque hoje fala-se tanto em imoralidade, ética, né, e decoro parlamentar. Então, quem sabe que com esse projeto, né, isso não volta a acontecer, como aconteceu de outras vezes. Muito obrigada. Peço à vereadora Suelene Almeida que assuma seus trabalhos. Convoco a audiência pública para o dia 25 de setembro de 2020, às 16 horas, sexta-feira. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.